Opa, então vamos começar aí, a gente vai falar um pouco aqui sobre o modo de produção asiático, né? É um modo de produção da sociedade aí que a gente fala nas antigas sociedades do Oriente Próximo, ali principalmente na região da Crescente Fértil, né? A Mesopotâmia, o Egito, que é fundamental para compreender a dinâmica de como viviam essas sociedades, de como produziam e todas as questões econômicas, sociais, está tudo interligado com a economia e como a sociedade ela lida com seus modos de produção e de reprodução. Então, para isso, a gente vai estar comentando aqui o texto de Ciro Flammarion Cardoso, né, um historiador muito bem quisto aí da área dos estudos do Oriente, principalmente de Egito e de Mesopotâmia. E basicamente a gente vai comentar o texto dele, né, Sociedades do Antigo Oriente Próximo, na primeira parte que fala ali sobre o modo de produção asiático, né? Então, beleza, a gente basicamente vai trabalhar com alguns esquemáticos que eu vou colocar aqui no decorrer do vídeo para ficar mais didático. Eu tô com meu caderno aqui de anotações, né? Então, de vez uma hora ou outra eu vou estar olhando aqui para baixo, né? Mas é basicamente para me nortear e também para mostrar os esquemas que eu fiz aqui no vídeo, né? Então vamos lá, basicamente. Ciro Flammarion, ele diz, então a gente vai começar a falar sobre modo de produção asiático, mas a gente tem que entender as transformações desse conceito ao decorrer do tempo. Então ele vai analisar o conceito de modo de produção asiático aí no século XVI, no século XVII, XVIII e XIX até a atualidade, né? Ele vai fazer essa exposição demorada nessa primeira parte do texto, que é realmente os antecedentes históricos, para a gente dizer, não, o modo de produção asiático começou com Marx. Não, não começou com Marx, né? Marx ele vai herdar muito das discussões que começam a partir do século XVI, XVII e ali no século XVIII também, né? Então, assim, a gente vai pegar e vai fazer um apanhado geral, né, nessa questão histórica e vai ser bem interessante. Na segunda parte, a gente vai introduzir. Na primeira parte também já introduz, mas na segunda parte ele dá mais ênfase aí às características gerais do modo de produção asiático, e aí ele vai falar do modo de produção doméstico ou palatino, né, que se caracterizam no próprio modo de produção asiático, articulando-se entre si, se juntando, se complementando. Então, basicamente isso. Ele começa o texto falando que a partir do século XVIII, não, a partir do século XVI, você já tem alguns estudos é, ali sobre a Ásia, estudos preliminares, né, porque o contato ali entre as duas culturas foi bem complicado, bem conturbado, né, cheio de preconceito, cheio de questões envoltas. E aí, basicamente, você vai ter um estudo mais preliminar, né? Ele fala que nesse tempo era muito característico um estudo extremamente político, porque não via as outras partes como importantes, somente o político. E as pessoas que estudavam o Oriente estudavam com base no que os gregos já tinham sobre o Oriente. Então perceba que os estudos sobre o Oriente, mas não da perspectiva do oriental falando, na perspectiva do pessoal da Índia, da China, da Mesopotâmia, do Egito. Não, é a perspectiva do europeu nessas sociedades. Isso é muito importante para entender algumas questões que vão se desenrolar mais na frente, né? Bom, basicamente ele fala o seguinte: nesse começo, o estudo se dá propriamente no político, né? E ele basicamente nesse século XVI vai comparar as monarquias absolutistas da Europa com o modo de organização política aí do Oriente, né? Que ele chama de despotismo oriental, onde o déspota vai deferir totalmente do rei absolutista. E ele basicamente vai dizer, aqui no absolutismo a gente tem a propriedade privada, a gente tem as liberdades tanto do indivíduo relativa à sua própria existência, quanto a dele poder adquirir terras e comercializar. E no modo no despotismo oriental, que esse conceito só vai vir mais para frente no modo de produção, mas no despotismo oriental você não tem a propriedade privada propriamente, nem as liberdades, né? Basicamente, o déspota ele vai monopolizar toda a terra
né? E também vai reger a vida das pessoas que ali estão naquela relação, né? Alguns teóricos vão dizer que o poder desse despotismo oriental se vem pela apropriação da terra, né? Pela apropriação das propriedades, tese defendida por Marx, Engels e outros, né? O Fogel, não sei falar o nome dele, mas enfim, vai ser apropriada por esses caras. E, bom, basicamente a gente tem esse início. Depois ele começa a falar que ao decorrer do século XVII vão ter várias viagens, né, de navegantes, de comerciantes ali, querem um ganho mercantil, mas que também vão colaborar muito com seus documentos sobre o Oriente, com seus contatos, principalmente Bernier, né, que vai fazer alguns comentários sobre isso. E no século XVIII você tem aí a primeira elaboração, né, concreta aí do conceito de despotismo oriental, pelos que ele chama de fisiocratas, né, que é uma galera que via que a riqueza estava na terra, e eles vão dizer que a riqueza realmente estava na terra, mas que essa terra ela não se desenvolvia, né, porque tinha ali um monopólio uma única pessoa e não propiciava o desenvolvimento individual, a acumulação. E aí chega Marx, né, no século XIX, ele pretende fazer um estudo da sociedade capitalista, né, mas aí ele precisa voltar para as outras organizações sociais, né, o passado para entender o presente. Então não é uma questão do passado propriamente dita. Ele volta para sempre comparar com o modo de produção capitalista, para realizar sua crítica sobre o capitalismo. E aí Marx ele vai ser bem interessante, que ele basicamente ele vai sintetizar isso. Ele vai dizer, ó, o modo de produção asiático, né? Aí começa a se elaborar esse conceito. Ele tem algumas características, né? A ausência da propriedade privada, né? Você tem aí basicamente o déspota comandando todas as questões de obra hidráulica naquela sociedade, né? Basicamente a riqueza dava-se pela agricultura, né, que era feita pelas comunidades e tudo mais. E o interessante é que Marx e Engels eles vão se encaixar numa perspectiva que a gente chama de unilinearismo, ou seja, uma perspectiva unilinear, quase que não sai, que ela é direcional, que é como se fosse um progresso da humanidade, uma evolução, né? Perspectiva essa que está ultrapassada hoje em dia. Mas basicamente ele via que as sociedades elas evoluíam ao decorrer do tempo e ao decorrer das suas mudanças iam passando pelos estágios do modo de produção. O propriamente primitivo ali na comunidade tribal, né, o comunismo primitivo, aí você tem o modo de produção asiático, escravista, feudalista, o feudalismo, né, e o capitalista. E aí, basicamente, beleza, a gente vai encerrar essas discussões. Aí tem a contribuição de Engels também, que ele acredita realmente que o Estado vai surgir a partir dessa perspectiva do modo de produção asiático ou da evolução, e é por isso unilinearismo, das forças de produção, né, das forças produtivas, conhecendo o escravismo, o feudalismo e tudo mais. É interessante também pontuar que nesse século XIX você tem aí a colocação de Marx, Engels e até mais propriamente aqui no século XX, né, quando ele retoma as discussões com Fogel, né, vou colocar o nomezinho dele aí, mas basicamente você tem aí uma hipótese, né, uma hipótese hidráulica de causa primeira para a origem do Estado. Ou seja, o que essa hipótese ela fala? Ela fala que basicamente o Estado ele vai surgir a partir do momento que você precisa articular obras hidráulicas, né? Grandes obras. E aí precisa também daquela questão do determinismo geográfico, que o modo de produção asiático ele não vai surgir em todos os lugares, mas só em lugares que são propícios na questão do clima e na questão da falta de água, né? Que aí ele precisa desse impulso inicial para depois ele ir se espalhando até atingir regiões que necessariamente não tenha falta de água, né? Essa é uma tese falsa. Essa é uma tese que ela já foi superada, né? Não necessariamente funcionava assim. Então, a gente basicamente entende hoje em dia que não, o Estado necessariamente ele não vai surgir da necessidade hidráulica, né?
O Estado, basicamente, ele vai surgir como uma forma de coerção e uma forma de regulação daquela sociedade para que permaneça as estruturas que norteiam aquele modo produtivo e que permaneça o déspota no poder, né? E aí é por isso que surge o Estado, né? Como uma forma de controle daquela sociedade, e não necessariamente por conta das obras públicas. Porque basicamente as obras públicas elas já estavam sendo organizadas bem antes da existência do Estado. Então cai por terra aí essa hipótese causal aí das obras hidráulicas, beleza? Então a gente já falou basicamente, mas como é que funciona na prática um modo de produção asiático? Então aqui eu fiz um esquemático, né, que eu vou estar passando. Basicamente a gente tem aqui a comunidade, né? Ele fala que o indivíduo ele não tem a consciência de propriedade privada, não existe esse conceito, não existe essa interpretação da realidade, não é privado. O que existe basicamente é um indivíduo que entra numa comunidade esta que tem o legítimo direito de possessão hereditária da terra, um direito natural e sobrenatural, aí pela passagem do tempo, né? O tempo que aquela família já está ali, então ela meio que tem um direito de estar com aquela terra. Obviamente que ela não é dona da terra, porque o proprietário da terra é o déspota que vai ceder a concessão para essa família ali trabalhar com a terra, né? E aí basicamente a gente vê que na terra propriamente dita é que vai ser gerada a riqueza, né? Que é com a agricultura e tudo mais. E a gente vê que essas comunidades, né, que formam o modo de produção asiática, elas são autossuficientes. O que significa dizer que elas vão pegar a agricultura, o artesanato, vão combinar e vão viver bem, né? Basicamente, a sua renda é em forma de tributo, ou seja, o excedente que ela produzir, boa parte vai para o déspota, vai para o Estado, para que ele posteriormente redistribua, faça o comércio exterior. O comércio não era de característica das comunidades, e entre as comunidades havia trocas intercomunitárias aí, mas o comércio de longo curso, propriamente dito, seria executado pelo déspota. Inclusive, né, você vai ter ali uma pequena diferenciação entre os camponeses, entre as pessoas que trabalhavam com artesanato e tudo mais, e as pessoas que trabalham com artesanato trabalham na forma de trabalhos para o Estado, e o Estado vai aí, obviamente, que pegar a parte do excedente da galera que estava produzindo o alimento propriamente dito e redistribuir para esses trabalhadores especializados, né? Artesãos, sacerdotes e tudo mais. Né? Então é assim que o modo de produção ele vai ficar. Ele é enrijecido porque a estrutura ela é bem estável, né? Com a economia e com o artesanato, as pessoas viviam e necessariamente não havia uma questão muito de desequilíbrio, né? Não estou falando aqui que era justo a redistribuição do déspota, propriamente dito, né? Mas era isso que acontecia. Então o excedente era para pagamento, comércio e o financiamento de obras públicas e a troca de excedente entre as comunidades, né? Eu produzo milho, tu produz cevada, a gente vai trocar, enfim. E basicamente boa parte da renda era feita por tributos. É importante salientar que entre essas trocas comunitárias havia um início de uma desigualdade, né? Porque uma comunidade produzia mais, outra menos. Aí por questão da extensão de terras, a propriedade do solo, um solo melhor, um solo pior. Então tinha essas questões também. E aí os tributos eles eram feitos da seguinte forma. Como é que o Estado ele vai captar esses recursos, né? Vão ter pessoas específicas para captação, mas basicamente ele vai usar realmente da coação externa. Por isso que o Estado também nasce, né? Ele vai utilizar do exército, ele vai utilizar da ideologia, ele vai utilizar da religiosidade, né? Com a figura do déspota como se fosse um deus, uma divindade realmente, como era interpretado no Egito, como vai ser interpretado com os sacerdotes na Mesopotâmia, né? Então a gente tem esse nascimento de sociedades hidráulicas no começo, mas que tornar-se-ão sociedades aí teocráticas, né? Onde a religião vai ser um elemento muito importante
aí de controle das pessoas. E tem esse outro gráfico aqui, esse outro esquemático que eu coloquei, que basicamente você tem a comunidade. Essas comunidades fragmentadas e fechadas em si, elas necessitavam de uma comunidade superior, que era interpretada como uma entidade superior, que geralmente era uma pessoa só, era o déspota, né? E aí, basicamente, ele ia organizar ali as energias das comunidades para que você tivesse o trabalho produtivo bem organizado e que cada comunidade ela pudesse viver bem, né? Em tese. E aí, para controlar, né? Obviamente, você vai ter o surgimento do Estado, com as leis, com o exército, com a divindade, e você também vai ter aqui, basicamente, que a entidade superior ela é bem vista porque ela vai fornecer obras públicas de qualidade, né? Benesses para as comunidades. Só que perceba, a base do modo de produção asiático é o poder da propriedade comunal. Quem está exercendo o trabalho não é o déspota, é as comunidades. Mas quem leva aí o mérito é que organiza essa energia, que é objetivamente aí o déspota, né? Então ele vai concentrar aí a terra, né, para a produção e reprodução das condições de trabalho. E basicamente é uma sociedade resistente ao tempo, tanto que no texto ele fala lá sobre a questão aí da Índia, né, que ela só vai aí se modificar a partir do contato dos britânicos, né, da influência deles, que eles vão desestruturar, vão desestabilizar essa organização, e uma coisa que era autossuficiente passa a não mais ser autossuficiente pelo endividamento e tudo mais. Então a gente vê que realmente é uma estrutura muito rígida, chegando até os tempos aqui mais recentes, né? Ciro Flammarion, por último, ele também vai fazer um diálogo entre o modo de produção asiático, mas não visto como uma coisa só, enrijecida. Ele vai dividir em dois outros modos de produção mais primitivos, entre muitas aspas, que é chamado modo de produção aldeão, certo? E o modo de produção palatino. Com o modo de produção aldeão, ele vai surgir basicamente a partir da Revolução Neolítica de 7.000 anos antes de Cristo, né, com a organização de comunidades ali autossuficientes através da agricultura, do artesanato. Aí você já mescla com o que eu já falei antes, né? E basicamente sem muita diferenciação entre si, com uma economia de subsistência, né, que eles plantavam ali para sobreviver e não necessariamente para acumular, né? E aí você também tem um outro modo de produção, que é o palatino, que ele vai surgir a partir do fenômeno da urbanização, que é o conglomerado de comunidades se relacionando entre si, que vai surgir as cidades, não propriamente ditas. E aí você vai ter diferenciação e especialização do trabalho, vão ter diferenças hierárquicas, vai ter quem trabalha e vai ter quem manda, vai ter aí os sacerdotes, os escultores, os artesãos, e vai ter a galera que vai plantar necessariamente. E aí a economia, ela é uma economia baseada na acumulação, na transformação e na redistribuição da renda. A teoria de Ciro Flammarion, ele fala o seguinte: o modo de produção asiático nada mais é do que um modo de produção palatino, hegemônico, se correlacionando com o modo de produção aldeão ou doméstico, no sentido de que, basicamente, o modo de produção palatino ele vai organizar um modo de produção aldeão. E aí a gente vai ter algumas mudanças significativas que elas não se identificam no começo, porque no começo só existe aquela questão da entidade superior, mas depois propriamente você vai ter o Estado, vai ter os métodos coercitivos de coação aí da ideologia, do exército e tudo mais. Então, basicamente a gente vê que o que vai acontecer? Você vai ter um modo de produção palatino sobre um modo de produção aí aldeão, né? É basicamente isso. E dessa correlação, você vai ter o nascimento do modo de produção asiático com todas as suas características, né?
Então, basicamente é isso, né, o que a gente tem para falar sobre o texto de Ciro Flammarion, né, uma primeira introdução aos estudos aí de história antiga, e é muito interessante, né, a gente desde fazer a retrospectiva histórica, né, teve alguns detalhes que eu não falei relativos à China e à Rússia, né, que eu acredito que não são tão importantes para a síntese do vídeo, mas se você quiser ler na íntegra, tem um texto lá do Ciro Flammarion, né, você encontra aí para comprar, você encontra na internet e tudo mais. Então é basicamente isso, né? Esse foi o vídeo sobre modo de produção asiático e suas transformações ao decorrer do tempo. Se é que há transformações desse sistema que a gente falou que é tão enrijecido, né? Enfim, é isso, valeu.